Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebendo vice-presidente da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Kleber Cabral, a quem eu já agradeço o tempo para poder falar um pouco das coisas fiscais e tributárias desse país. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço, Edmond, a oportunidade aqui de estar falando um pouco do nosso dia a dia do trabalho. Bom, o Kleber está licenciado da vice-presidência porque a intenção dele é se candidatar a deputado estadual, então ele se afastou, mas independente disso, ele é o vice-presidente e ele vai nos trazer um pouquinho desse conhecimento. E Kleber, eu queria começar perguntando para você que o presidente Mauro Silva, da Unafisco, ele foi um dos signatários, ou seja, a Unafisco, se o presidente assinou, é porque a Unafisco também foi signatária da Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Bom, primeira pergunta é por quê? Segundo, se você vê risco. O Mauro Silva, assim como eu, somos filhos ali das arcadas da Universidade, da Escola de Direito, Faculdade de Direito Largo São Francisco, né? Então, ficamos muito à vontade para apoiar essa iniciativa. Eu não acho que haja risco, de fato, de ruptura democrática, porque não há um ambiente no Brasil que permita esse tipo de situação, nem junto à imprensa, nem junto à própria sociedade, empresários e os meios, né, os próprios poderes constituídos. Mas eu acho que é muito importante passar um risco no chão e dizer que, a partir daqui, não podemos passar, temos que ter limites, né, em alguns comportamentos, em alguns arrobos aí retóricos, né, dos candidatos, e preservar os pilares da nossa democracia. Eu já fico um pouco preocupado, porque a gente costuma ver, principalmente no CARF, muitos apagões daquilo que vocês trabalham, daquilo que vocês ficam dias e dias empenhados em levantar dados, em mostrar informações, em trazer conteúdo, etc. Tal. E aí você já tem um órgão como o CARF que passa a ser político, ele é político, ele não é técnico, e da própria política em si em relação à democracia e uma possível ditadura, também vai depender muito da questão política, e isso eu não gosto nesse país. Para mim, o país tinha que ser eminentemente técnico. Edmo, nós temos aí, aproveitando o exemplo do CARF que você trouxe, né? É um modelo jabuticaba brasileiro aqui, porque não tem nada parecido com isso no mundo, né? Para todos entenderem, o CARF ele é um tribunal administrativo que julga os recursos apresentados pelos contribuintes em cima de questões tributárias, as autuações, enfim. Só que quem decide esses recursos, metade dos julgadores são indicados pelas confederações empresariais, pelas grandes confederações. Então, você tem uma situação onde, às vezes, os próprios autuados interessados conseguem, dentro das suas confederações, indicar, como se você pudesse ter o réu indicando o seu próprio juiz. É a famosa raposa tomando conta do galinheiro. E, recentemente, aí 2 anos atrás, teve uma mudança que acabou com o chamado voto de qualidade. O voto de qualidade era o voto de Minerva, ou seja, quando tivesse empate, cada turma tem 8 julgadores, 4 da Fazenda, 4 dos contribuintes. Contribuintes entre aspas, porque não é o contribuinte eu e você, são as grandes confederações que indicam seus julgadores. Quando dava empate, o presidente de turma, que era representante da Fazenda, ele podia desempatar a favor de um ou de outro, do contribuinte, do particular ou da Fazenda Pública. Aí criou-se a regra de que, no caso de empate, é sempre ganho do contribuinte, né?
Então, ficou muito ruim no nosso modelo brasileiro e vai acabar incentivando cada vez mais o contencioso, né? Principalmente o grande contencioso, que ele vai ver sempre muito mais chance dele ganhar esses recursos no CARF do que era antigamente. Eu também queria falar um pouco com você sobre o PLP 1722, e que, recentemente, as entidades, né, da categoria dos fiscos, né, foram debater esse substitutivo que estava ali. É aquela coisa que a gente fica preocupado quando ela vem carregada de coisas políticas e de interesses atrás, e aí se aprova um negócio desse na calada da noite. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco desse PLP 1722. Ele é o chamado Código de Defesa do Pagador de Impostos, mas já ganhou o apelido de Código de Defesa do Sonegador, né? Ele, na sua primeira versão, no texto original ali do deputado Felipe Rigoni, eu tenho que dizer que ele era uma calamidade nuclear, assim, para o fisco e para a sociedade, porque realmente ele invertia completamente os conceitos e valores que nós temos na nossa República desde o início, né? Que o interesse coletivo deve prevalecer sobre o particular. Ele invertia tudo. Então, trazia uma série de retrocessos. Então, por exemplo, o fisco não podia mais examinar as contas financeiras, né, dos contribuintes, eles iam informar, só que o fisco não teria como verificar se aquela informação é verdadeira, retirava do fisco a possibilidade das multas agravadas no caso de fraude, dolo, simulação, não tinha mais possibilidade de requisitar a força policial nas operações. Então, uma série de fragilizações do fisco. No substitutivo, que foi apresentado pelo relator, o deputado Pedro Paulo, mudou bastante. Quer dizer, todas aquelas questões mais calamitosas, elas não apareceram mais, graças à reação muito produtiva das entidades do fisco, que naquela audiência pública bateram muito forte, com muita ênfase essas questões. O substitutivo, do ponto de vista do começo do texto, ele é muito melhor, né? Depois foi apresentado um segundo substitutivo que trouxe questões que a gente entende importantes, relativas ao que a gente chama de conformidade tributária, que é poder tratar o contribuinte conforme o seu histórico, conforme o seu grau de cooperação com o fisco. E essa conformidade tributária está ali pincelada nesse segundo substitutivo, mas tem ainda um monte de problemas. O texto não está bom, não dá para apoiar. Ele ainda traz ali questões que vão incentivar a sonegação e incentivar o contencioso, digamos assim, na contramão do discurso que é feito, né, por aqueles que apoiam o projeto. Eu gostei muito do exemplo numa matéria que o presidente da Unafisco abordou, onde ele deu o exemplo de um condômino, de um condomínio que não paga o condomínio dele, mas troca de carro todo ano, viaja para fora do Brasil todo ano, etc. e tal, e a vizinhança, quem arca com o negócio é a vizinhança, né? Exatamente, esse vídeo eu fiz e realmente ele viralizou aí. E para explicar em poucas palavras, é mais ou menos isso. O nosso país ele é um grande condomínio que nós é que pagamos, nós cidadãos, contribuintes, pagamos as contas, né, as contas públicas todas. Então, às vezes as pessoas se perguntam, né, por que esse PLP me interessa? Eu não tenho problema com o fisco, eu nem gosto de pagar imposto, eu pago porque é obrigado. Esse assunto não me diz respeito. E aí eu uso essa parábola, essa analogia com o condomínio para mostrar que sim, se a gente tiver um fisco fragilizado, se os contribuintes forem impulsionados a não cumprir suas regras, porque não vai ter consequência, vai sobrar para aqueles que já pagam, né? Aqueles que já pagam vão ser chamados a pagar mais. E como é que isso acontece? Por exemplo, não corrigindo a tabela do imposto de renda, né, que nós estamos aí há 7 anos sem correção. Então, um monte de brasileiros que não pagavam passam a pagar imposto de renda, né? Nesse ano, 14 milhões de brasileiros, se houvesse a correção, não precisariam pagar imposto de renda, estão pagando. Nos tributos que estão lá embutidos em tudo que a gente compra no mercado, na conta de luz, na conta de supermercado, no gás, no combustível, né? Todos esses tributos indiretos, eles acabam recaindo muito mais sobre a classe média e as famílias de baixa renda, né? Então, nós precisamos ter um fisco que seja, na nossa visão, que seja transparente, que seja republicano, que seja previsível e que traga confiança para o mercado, que seja positivo para o ambiente de negócios. Mas isso é um fisco que tem que também ter instrumentos para pegar aquele empresário, naquela atividade dele, e que ele está sendo desleal com os seus concorrentes, ele não está pagando imposto, ali o fisco tem que ir
e aplicar realmente as medidas previstas para conter aquilo, né? Porque para que ele não contamine o ambiente de negócios. Esse papel de combate à concorrência desleal, o fisco tem que atuar e ele tem que ser prestigiado pelos bons empresários, que são a maioria do nosso país, né? E esse PLP 17, infelizmente, até agora, mesmo com o substitutivo melhorando o texto, ele ainda está na contramão do que a gente precisa. E ele só é comparável, eu vou me permitir fazer uma comparação, você pode ficar à vontade, mas com esses prefeituras, governos e União, invariavelmente fazem essas renegociações fiscais de dívidas, e que o contribuinte, como eu, por exemplo, que pago tudo em dia, tudo certinho, tudo no lugar, necessariamente começa a pôr aquela interrogação, né? Pô, vale a pena? É exatamente isso, Edson. Essas medidas elas vão deseducando. É a pedagogia às avessas que faz o bom contribuinte que cumpre suas obrigações se sentir tolo, porque ele está vendo o vizinho dele que não cumpriu nada daquilo e que ganhou no preço, porque não pagando imposto ele pode fazer um preço melhor para o seu produto, para o seu serviço. Ele lá está ganhando no mercado e eu estou aqui pagando suado os meus impostos, né? E aí, junto com essa questão dos impostos, da importância das regras serem cumpridas e para ir um fisco valorizado, vem a questão do combate à corrupção, porque os impostos, né, que são arrecadados de maneira suada pelos contribuintes é um dinheiro sagrado, né? Um dinheiro que tem que ser aplicado com muito critério. E então tem essas duas pontas, a gente ter na entrada dos recursos uma tributação que seja mais justa, mais simples, né, que desonere quem produz, quem gera emprego, o trabalhador que hoje está pagando imposto demais já na tabela de imposto de renda que não se corrige, e uma vez arrecadado esse recurso, que ele de fato chegue na ponta para que as políticas públicas sejam colocadas em prática e beneficie a parcela da sociedade que mais precisa. Então, eu sempre atrelo nas minhas apresentações a questão da tributação mais justa e mais simples, né, que não atrapalhe a economia, como hoje com a aplicação desses recursos. Se a gente não conseguir combater também a corrupção, né, junto com a questão de uma tributação mais correta, a gente vai pegar esses recursos suados da sociedade e vai desperdiçar uma grande parte nesse vazamento, né, de recursos dessa mazela da corrupção. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade.
Diálogo. Apoio Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo Kleber Cabral, vice-presidente licenciado da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E eu queria começar agora, nós estamos aí, o Kleber, com esses 88 bilhões de reais da Petrobras, está se discutindo sim 2 vezes, vão ser distribuídos aos acionistas, etc. e tal, né? Bom, 32 bilhões desses 88 são do governo. Isso é uma boa notícia para o governo? Olha, Edmund, não é, porque esses 32 bilhões de dividendos, ele vem a um custo muito alto, que é a manutenção do preço do combustível nas alturas durante todo esse tempo. Agora, nas últimas semanas, houve uma redução, porque houve, de fato, o governo federal zerou PIS, COFINS, CID, os governos estaduais foram também forçados a reduzir, e aí o preço caiu mesmo na bomba. Mas o fato é que essa política de equiparação com preços internacionais, ele vem gerando na Petrobras lucros, a meu ver, exorbitantes, fora do mercado mundial de petróleo. Não tem nenhuma petroleira no mundo dando tão lucro como a Petrobras, e é em razão disso. A Petrobras tem uma situação em que ela é produtora, o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo, né? Só que ela tem o problema das refinarias que não são feitas de acordo com o tipo de petróleo que o Brasil extrai, então ela precisa exportar esse petróleo que não consegue ser refinado aqui e importar gasolina e diesel refinados fora. Só que a conta do combustível é feita como se o Brasil fosse um mero importador, né? O preço lá subiu, o câmbio subiu, eu importo. Só que o Brasil também é exportador. Então, claro que era possível fazer uma conta em que levasse em consideração essas realidades. O Brasil que exporta e o Brasil que importa. E nós teríamos certamente um valor da bomba mais barato. Por que eu digo que o custo dos dividendos ele é muito alto? Porque o preço do combustível, ele turbina a inflação. A inflação tem várias razões, a questão toda, desde a guerra da Ucrânia, a pandemia, os preços dos alimentos que subiu, mas a gasolina veio turbinar essa inflação. E aí o governo é obrigado a tentar conter essa inflação, fazendo o quê? Aumentando a taxa de juros. O Banco Central está correndo atrás da taxa de juros e cada 1% dessa taxa de juros que sobe é mais de 5 bilhões de reais por ano. Então, não vale a pena, né, aumentar lucros da Petrobras para o governo ter esses dividendos, porque o custo dele no aumento da taxa de juros é muitas vezes maior. E se na privatização da Petrobras, né, que respeita e obedece legislação de mercado de SA, o Bradesco divulgou agora, em maio, né, um relatório dizendo que entre 2011 e 2021, quer dizer, 10, 11 anos por aí, o governo federal recebeu 15 vezes mais dividendos do que o minoritário acionista da empresa. Ou seja, também é outro balaio de gasto, né? É verdade, é verdade. Essa questão do formato que o Brasil adotou, né? O governo federal ele tem a maioria das ações com direito a voto, né? Mas não, por isso o que ele recebe de dividendos não é a metade, porque nem todas essas ações dão direito a dividendos. Só para me corrigir aqui, que eu falei que cada 1% dava 5 bilhões. Cada 1% dá 70 bilhões. Né? A nossa dívida pública aí por volta de 7 tri. Então, cada 1% dá mais do que o dobro. Cada 1% que aumenta a taxa de juros dá mais do que o dobro do que esses dividendos que a Petrobras, que o governo recebeu da Petrobras. Bom, eu falei para você um pouco da confusão de política e área técnica, né? E a área fiscal, tributária, é uma área eminentemente técnica, ela não envolve política, porque o que é, número é número, preto é preto, né? Mas quando vocês técnicos olham situações, vou citar um exemplo, como o do Flávio Bolsonaro recentemente, que a auditoria da Receita trabalhou significativamente em cima do caso, a pedido, com a autorização da Justiça, e, de repente, tudo que foi feito pela auditoria fiscal foi invalidado
E provavelmente isso não volta mais, né? Isso dá uma dor no coração quando vê isso, o Kleber? Dá sim, Edmo. Esse caso e, puxa, tudo que foi feito também na Lava Jato, foi o trabalho de centenas de auditores fiscais, junto com os outros órgãos de investigação, de persecução penal, e que, ao final, a gente viu que o STF enterrou geral, né? O STJ e o STF, digamos assim, com um discurso garantista muito seletivo, né? Acabou cancelando todos os meios de prova, né? No caso do senador Flávio Bolsonaro, toda aquela operação Furna da Onça, que envolvia ali mais de 20 deputados estaduais da Alerj, né? Toda essa operação ela acabou caindo porque pegaram lá um suposto problema lá no início, né, da produção de provas ali junto ao COAF. Então, realmente, é um sentimento de muita impunidade, de muita injustiça. Tem um caso que aconteceu conosco há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos amanhã, na verdade, 2 de agosto de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu 133 fiscalizações que a Receita estava levando à frente contra as chamadas pessoas politicamente expostas. Naquele caso, eram pessoas do Poder Judiciário, e ali chegou-se a 2 familiares de ministros do STF, e aí o ministro Alexandre de Moraes se aproveitou do inquérito das fake news e suspendeu essas fiscalizações, que até hoje não retomaram, né? Você sabe que o fisco tem 5 anos para apurar os fatos e autuar, quando for o caso. Então, esses casos vão ser, de fato, parados na gaveta, né? O tempo vai passando e ficamos realmente impedidos de saber se aqueles indícios tinham fundo de verdade ou não. Nós estamos num país onde altas autoridades públicas não podem ser fiscalizadas. E nem pelo que se ouve aí, um membro da Suprema Corte, parece que pelo que foi publicado aí no jornal, tem festinhas durante a semana na casa do cidadão, 2 ou 3 vezes por semana com som de boate, e a vizinhança chama a polícia, etc. e tal, e a polícia não pode fazer nada porque, enfim, é na casa de um eminente ministro do STF. Bom, você falou sobre 7 anos sem reajustar a tabela do imposto de renda. Estima-se que devesse chegar hoje até R$ 4,6 mil a isenção do imposto de renda. O que dirá dos coitadinhos dos aposentados? Sim. Essa defasagem, Edmar, ela vem lá de 1996, mas nós não temos há 7 anos absolutamente nenhuma correção. As pessoas, ano a ano, por causa da inflação, mesmo que ela tenha o mesmo emprego, mesmo que ela tenha o mesmo padrão de vida, ela tem algum reajuste por conta da própria inflação, né? Muitas vezes ela simplesmente tem um reajuste inflacionário, o seu custo de vida também sobe, ou seja, ela não tem nenhum aumento de capacidade contributiva, mas ele avança na tabela do imposto de renda. E a tabela do imposto de renda ela é extremamente regressiva no Brasil, ela já começa a tributar com R$ 1.900, então com 1,5 salário já começa a pagar imposto de renda, e com 4 salários ela já está no topo da tabela. Ela já está pagando 27,5%. Então, isso é muito, muito injusto. Daqui a pouco o imposto de renda está tributando o Auxílio Brasil, Kleber. É verdade. Os R$600. Você já pensou? Aí pode pagar, né? O Edmo, e aí eu puxar de novo a questão da Petrobras. Os 88 bilhões de dividendos, eles são distribuídos isentos do imposto de renda. O Brasil tem essa outra jabuticaba. Não se paga nenhum tostão sobre a distribuição de lucros e dividendos. Ainda. Não se paga. O que a gente acha mais correto? Que tenha uma menor tributação na pessoa jurídica. Tá? Deixa. Era a próxima pergunta. A próxima pergunta. Não, a próxima pergunta. Como é que você vê uma tributação mais justa de imposto de renda? Agora você continua. Ótimo. Então, o imposto de renda, ele é um imposto que, na sua essência, ele tem que respeitar a capacidade contributiva. Tem que pagar mais quem pode mais e menos quem pode menos. No Brasil, isso não está sendo absolutamente respeitado. Quem paga imposto é o assalariado, basicamente, né? O aposentado, o trabalhador, o funcionário público. Existiu, durante mais de uma década, um enorme processo de pejotização,
induzido por essas questões tributárias, né, uma pejotização que também fragilizou as relações de trabalho, né, criou uma erosão, um buraco nas contas da Previdência. Então, uma bagunça econômica fruto dessa desordem tributária. O que eu defendo? Né? Que a gente tenha uma tributação mais baixa sobre a pessoa física, e aí a importância de corrigir a tabela de imposto de renda, de permitir deduções que antes existiam e que hoje não podem mais. Antigamente, as pessoas não lembram, mas na década de 80 era possível deduzir aluguel, era possível deduzir as prestações para você comprar a sua casa, os juros, né, era possível deduzir, né, hoje não tem mais. E, por outro lado, nós precisamos cobrar do topo da pirâmide. Né? Quem está realmente, os super ricos estão muitíssimo poupados. Posso acrescentar? Até 2 anos atrás, o que se pagava do INSS das domésticas. É verdade. Um outro exemplo. É 2 anos atrás. E só vou colaborar mais um pouquinho para você poder continuar, que eu acho justo hoje, dado ao número de pets que tem nesse país, a parte médica de pet, que virou um membro da família, basicamente, na minha opinião, também tinha que estar lá na declaração de renda. É verdade. Eu estou com a cachorrinha há 1 ano e meio e descobrindo que tudo é mais caro para o cachorro, né? Os exames, tudo é mais caro que para o ser humano. Eu também concordo, porque as pessoas têm despesas com familiares, né? Como você falou, os pets. O objetivo do imposto de renda e dessas deduções é trazer justiça, das pessoas contribuírem conforme sua capacidade contributiva. Você pode ter alguém, por exemplo, de 25 anos, que é solteiro, o plano de saúde dele não é caro, por causa da idade, né? Ele não tem filho na escola, e ele tem o salário X. Então, ele tem poucas coisas a deduzir. Agora, você pode ter a pessoa com o mesmo salário dele, mas tem 60 anos, o plano de saúde é mais caro. Né? Esse de 60 anos está com 3 filhos, está numa outra fase da vida, de forma que a capacidade contributiva dele é menor. Então, as deduções são importantes. Né? O governo tentou, em certo momento, acabar com as deduções, o ministro Guedes não queria, mas eu sempre defendi que ele é importante porque ele traz esse conceito de justiça. E não tem jeito, se a gente não conseguir tributar a distribuição de lucros e dividendos, não vai pegar o topo da pirâmide. Os grandes recebedores de renda, quem ganha mais de 100 mil, 500 mil por mês, né? As pessoas, os dados estão disponíveis na Receita, eles pagam quase zero, porque a distribuição de lucros e dividendos é zero. E aí, claro, você tem que poupar uma camada da sociedade, e aí você vai ter que onerar a outra para você manter algum equilíbrio. E nesse conjunto, Edmo, o que é muito importante na minha visão? Reduzir os tributos indiretos. Esses tributos que são invisíveis, que estão nas contas, de tudo que a gente compra, esse tributo sobre consumo no Brasil é muito alto. Compara com os Estados Unidos, compara com a OCDE, eles não têm a tributação desse tamanho. Lá é até mais alto renda e patrimônio, mas o imposto sobre consumo lá é mais baixo. No Brasil é muito alto e isso trava a nossa economia. Entendeu? A gente não consegue produção em escala, não consegue uma espiral virtuosa, positiva da nossa economia por causa dessa tributação. E isso acaba encarecendo o produto no final, nas prateleiras, nas gôndolas e também para exportação. Chegamos ao final do programa, quero demais agradecer o Kleber Cabral, vice-presidente licenciado da Unafisco, e que deu uma visão aqui para a gente muito clara, muito consciente das coisas que acontecem e podem melhorar em termos de fiscal e tributário nesse país. Kleber, muito obrigado. Espero poder contar com você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Edmo, a toda a sua audiência aqui, eu fico à disposição. Um abraço. Um abraço, gente. Semana que vem estamos de volta. Até já. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.